Lá em Efésios 4, no versículo 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui Paulo, nessa carta, parece que ele está querendo trazer muitas coisas de volta, renovar a mente dos Efésios e relembrar eles de algumas coisas. Ele parece aqui que ele quer dar o exemplo dele, do quanto ele está se esforçando para que os Efésios permaneçam, mas ele quer também que esse povo de Éfeso, os Efésios, eles mesmos reflitam no Evangelho e na graça que eles receberam de Cristo para manifestar esse reino. E aqui ele diz que eles deveriam seguir essa caminhada de maneira digna da grandiosidade desse chamado que eles receberam. Que ele não está falando para você orar tantas horas, você trabalhar tanto, você pregar tanto. Ele chama e ele convoca esse povo de Éfeso à reflexão. Vocês devem viver de maneira digna do chamado que vocês receberam. Mas quão digno e quão grande é esse chamado? Paulo ele esclarece isso também. Ele fala que esse mistério agora foi revelado por meio dos santos e dos profetas, por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia fala que esse chamado é digno porque provém do próprio Deus que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. E esse Filho que nos ama, ele nos chama a fazer parte do seu povo, a fazer parte de uma nova aliança feita com sangue, com o seu sangue, com o sangue do Filho de Deus, com a carne do Filho de Deus, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ele nos chama para fazer parte desse glorioso reino que há de vir, dessa gloriosa salvação que, mesmo que o pecado tenha abundado, a graça superabundou, e é desse chamado que ele nos chama. E também por isso Jesus é tão radical e diz que a gente precisa abandonar tudo para seguir ele, porque essa é a grandiosidade do nosso chamado, esse é o preço de seguir Jesus. E como o próprio Deus se entregou, derramou sua vida em nosso lugar, derramou a sua vida por inteiro e de todo o coração nos amou, ele também nos chama para que a gente viva essa vida intensa. No capítulo 5, no versículo 15, ele diz também outra coisa: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que Paulo está querendo ainda reforçar isso. Olha, Efésios, olha a graça que vocês receberam. Ei, não desperdicem a sua vida, permaneçam, olhem para o chamado de Deus, esse Deus tão gracioso que resgatou vocês, que predestinou vocês. Olhem para o Filho de Deus, olhem para Ele, para a sua morte na cruz, por tudo que Ele fez por vocês. Contemplem Ele, vejam a grandiosidade do propósito de Deus. O grande plano de Deus inclui vocês. Olha a grandiosidade dessa missão. Jesus nos chama para fazer parte de um reino que é extraordinário, que é fora do comum, que a gente não merecia estar. É algo espetacular. E muitas vezes a gente leva a nossa vida como se o reino de Deus fosse comum nas nossas vidas. Eu muitas vezes tenho levado assim. A mensagem do Evangelho para a gente às vezes se torna algo não tão extraordinário, não tão vivo, não tão sobrenatural como deveria ser. Mas o Senhor nos chama para uma vida intensa, para a gente olhar para a cruz, olhar para o plano de Deus, olhar para toda a história da Bíblia e contemplar que o Deus vivo se fez carne e derramou sua vida de todo o coração para que a gente tenha uma vida, mas uma vida intensa. Por isso está escrito: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Creio que o Senhor quer nos poupar de uma vida, Ele quer nos poupar de uma vida que pode ser medíocre. Ele quer nos poupar de uma vida que não vai ser tudo aquilo que Ele tinha preparado para nós, que Ele preparou para nós. Ele quer que a gente aproveite ao máximo a nossa vida com a graça
de Jesus, com a comunhão do Espírito, porque isso é a vida. João 17,3 diz que essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida verdadeira que Ele nos dá, de conhecer a Ele e de fazer Ele conhecido. Então, baseado também um pouco no vídeo do Israel Subirá, ele fala sobre intensidade. Também queria dizer para mim mesmo e para você, seja intenso, porque essa é a vida que vale a pena ser vivida. Intensidade. Em tudo que você fizer, faça de todo o coração, não para os homens, mas para o Senhor. Uma vida intensa, vivida nos caminhos do Senhor, gastando cada minuto da sua vida com alegria aos pés do Senhor, fazendo tudo para Ele, porque essa é a vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que quando a gente chegar diante de Deus, a gente não vai se arrepender de ter gastado a nossa força, a nossa energia. A gente não vai se arrepender disso, porque a gente sabe que essa foi a vida que o Senhor queria para nós. Então, não desperdice a sua vida, permaneça firme. Você depende de Jesus, então ore, leia a sua Bíblia e faça de todo o coração. Eu quero buscar também fazer de todo o coração. Se esforce o máximo que você puder, não só para fazer suas tarefas diárias, mas para pensar em como que o reino de Deus pode avançar por meio da gente. A gente é cooperador de Deus. A gente pode cooperar com o próprio Deus e fazer parte de uma missão tão incrível. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.